Amém, irmãos? Vamos abrir a palavra de Deus em Ruth. Se você encontrar, se coloque de pé. Se você tem dúvida onde está Ruth, ali depois de Juízes, um pouquinho depois lá do Pentateuco, Deuteronômio, você vai caminhando em direção ao Novo Testamento. Após Juízes, você vai achar Ruth. Nós já olhamos o que a palavra de Deus nos diz até o verso 5. Hoje, então, nós vamos fazer a leitura do 6 ao 22. Será a nossa meditação, mas para um melhor proveito, queria que você lesse comigo a partir do versículo 1. Capítulo 1, versículo 1, até o final, relembrando os 5 primeiros versículos e continuando a sequência. A palavra do Senhor diz assim: Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra. E um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi. Ficou ela e seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma Orfa e o nome de outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Então se dispôs ela com as suas noras e voltou à terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Saiu, pois, ela com suas 2 noras do lugar onde estivera. Indo elas caminhando de volta para a terra de Judá, disse-lhes Noemi: Ide, voltai cada um à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usaste com os que morreram e comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada um em casa de seu marido. E beijou-as. Elas, porém, choraram em alta voz, e disseram: Não, iremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse: Voltai, minhas filhas, por que iríeis comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos, para que vos seja por maridos? Tornais filhas minhas. Ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido. Ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e houvesse filhos, esperá-los-ieis até que viessem a ser grandes? Abster-vos-ieis de tomardes marido? Não, filhas minhas, porque, por vossa causa, a mim me amarga ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Então, de novo, choraram em voz alta. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Disse Noemi: Eis que a tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu volta após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: Não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque onde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo, pois, Noemi que de todo estava resolvida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Então ambas se foram, até que chegaram a Belém. Sucedeu que, ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres diziam: Não é esta Noemi? Porém ela lhes dizia: Não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Por que, pois, me chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim, e o Todo-Poderoso me tem afligido? Assim voltou Noemi da terra de Moabe, com Ruth, sua nora, a moabita, e chegaram a Belém, no princípio da cega da cevada. Amém. Pode sentar, querido. Queria começar a exposição de hoje perguntando a você se você já ouviu falar no Deus esquizofrênico. Um Deus que é meio maluco. Um Deus que uma hora pensa de uma maneira e outra hora pensa de outra maneira.
Um Deus que uma hora age de uma forma e outra hora age de uma maneira completamente diferente. Queridos, é nesse falso Deus que muitos evangélicos têm acreditado na atualidade. E isso fica claro quando a gente começa a conversar com pessoas que fazem parte do povo de Deus e começamos a ver qual o entendimento que eles têm acerca da graça e acerca da justiça de Deus para com o seu povo. Para muita gente no meio do povo de Deus, quando eles erram, eu errei, eu pequei, eles acham que Deus está irado com eles, que Deus não quer mais vê-los na sua frente. Talvez você já sentiu assim, não é? Eu pequei agora e Deus está iradíssimo comigo, eu não posso nem estar na frente desse Deus, nem estar diante desse Deus. E para acalmar esse Deus, essas pessoas procuram ser boas, procuram oferecer alguns sacrifícios. Quem sabe, talvez, ler mais a Bíblia, quem sabe, talvez, orar 10 vezes pedindo perdão pelo mesmo pecado, ou talvez fazer algum trabalho na igreja, talvez dizimar, talvez ofertar. Se eu der algo para esse Deus, Ele então vai me perdoar, Ele vai me amar, Ele vai ficar de boa comigo. Talvez ajudar as pessoas, sei lá, fazer qualquer tipo de coisa boa. Quem sabe, fazendo isso, eu consigo acalmar esse Deus, e agora Ele vai virar, Ele não vai mais estar irado comigo, mas Ele vai ser misericordioso, e Ele vai ser gracioso, e agora eu vou estar em paz com esse Deus. Irmãos, esse é o Deus de muita gente no meio do povo evangélico. E parece que quando tudo está muito bem na vida deles, eles dizem assim: agora Deus está bonzinho. Agora Deus, Ele está misericordioso. Agora Ele está gracioso. Mas elas vivem tensas. Afinal, a qualquer deslize, a sua ira vai cair de novo sobre elas. E caminhar com esse Deus, andar com esse Deus esquizofrênico, é como viver andando como quem pisa em ovos, porque qualquer mínimo detalhe que você cometer, você de fato vai ter Deus virando a sua face para você, em ira, em raiva e querendo puni-lo. Na busca de agradar a esse Deus, que uma hora está de bem conosco e outra hora está tremendamente irado, muitos evangélicos têm vivido de fato exaustos, têm vivido com medo, têm vivido angustiados, buscando serem bons a todo custo, buscando fazerem boas obras a todo custo. Você conversa com eles e eles sempre vão estar mal. Já conversou com alguém assim? Sempre vão estar angustiados, sempre vão estar tensos, sempre vão estar preocupados em serem bons para Deus. Eles vêm ao culto, não porque amam ao Senhor, mas porque acham que se faltarem ao culto, Deus vai puni-los. Eles falam a verdade, não porque querem ser parecidos com Cristo, mas para não serem castigados. Eles não dizimam para a manutenção do reino de Deus, da igreja, avanço da obra missionária, porque eles amam o reino do Senhor. Não, eles dizimam somente porque têm medo de que o devorador venha a devorar uma parte daquilo que eles ganharam como fruto do seu trabalho, venha comer uma parte do dinheiro deles. Muitos têm pregado isso e têm vivido isso. Meus irmãos, tais pessoas nunca têm paz. Tais pessoas nunca estão tranquilas. E sabe quando é que isso se revela de maneira muito clara? É na Santa Ceia. Antes de ceiar, você encontra inúmeras pessoas do meio do povo de Deus, com medo, angustiadas, preocupadas, não confiando no sacrifício de Cristo, não confiando no perdão dele, que é aquilo para o qual a ceia nos aponta, mas confiando em suas obras e com medo de pecarem e de receberem uma doença, ou até mesmo morrerem, e ficam lendo o texto de Coríntios, e ficam lendo, e lembrando que Paulo fala sobre isso, dizendo: eu vou morrer, Deus vai me castigar. Esse falso Deus, irmãos, criado pela mente de homens, tem levado muitos à depressão, tem levado muitos a uma religiosidade morta, a um farisaísmo. Esse falso Deus tem matado o relacionamento com o Deus verdadeiro, com o Deus da Escritura, o Deus que não tem a justiça em uma mão e a graça em outra, o Deus que é de fato ao mesmo tempo justiça e graça. Meus irmãos, esse Deus esquizofrênico, que uma hora é justiça e outra hora é graça,
eu preciso dizer hoje para você, Ele não é o Deus da Escritura. Ele não é o nosso Deus. Esse Deus esquizofrênico a quem muitos têm servido, na realidade é um Deus inventado pelos homens. É um Deus dos religiosos. É um ídolo, e não o Deus da Bíblia, o Deus da Palavra de Deus. Eu espero que você consiga ver isso hoje com mais detalhes. Eu espero que isso fique muito claro para você. O nosso Deus, meus irmãos, não é um Deus que tem a justiça numa mão e a graça na outra. Quando você pensar no Senhor, você precisa entender que Ele é justiça e Ele é graça. Ele é justiça e Ele é misericórdia. Ele não é esquizofrênico, Ele não fica alternando entre amor e ira para com o seu povo. Não, Ele não ama a mim e você uma hora e outra hora Ele nos odeia, não. E a cruz do Calvário é a prova disso. Na cruz do Calvário nós vemos claramente aquilo que o salmista ensina no Salmo 85:10, quando vai dizer assim: encontraram-se a graça e a verdade, a justiça e a paz se beijaram. É isso que nós vemos na cruz. Na cruz do Calvário nós vemos um Cristo que se entregou, que entregou a sua vida, que recebeu os nossos pecados sobre si. A ira de Deus deveria cair sobre mim e sobre você, mas Deus despejou essa ira sobre o seu Filho. Nós deveríamos ser desamparados pelo Senhor, mas Jesus o foi. Ali na cruz do Calvário foi feita de maneira definitiva a paz entre Deus e o seu povo. A justiça e a paz se beijaram, pois em Cristo a justiça de Deus é satisfeita, a ira de Deus é paga, o preço pago para com Cristo é a garantia da nossa paz. É isso que Isaías, compreendendo muito bem, vai dizer que Ele foi traspassado pelas nossas transgressões, Ele foi moído pelas nossas iniquidades, e lembre-se disso, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Veja que coisa mais maravilhosa. Meu irmão, Deus não está, Ele não vai estar, Ele nunca estará irado para com o seu povo, porque a ira dele já foi despejada em Cristo. Ele recebeu o castigo em nosso lugar. Ele pagou o preço em nosso lugar. Sabe com quem Deus está irado? Deus se ira com os ímpios. É isso que Paulo fala à igreja de Éfeso, quando vai dizer: ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus. Sobre quem? Sobre os filhos da desobediência. Quem recebe a ira de Deus? Os filhos da desobediência. É sobre eles que está a ira do Senhor e não sobre nós. O amor de Deus está estabelecido para com o seu povo em Cristo Jesus. E esse amor não é fruto de uma escolha minha ou sua, de algo que nós fizemos ou deixamos de fazer, meus irmãos. Não há nada que nós possamos fazer para que Deus nos ame mais. E não há nada que nós também possamos fazer para que Ele nos ame menos, porque o seu amor está condicionado nele mesmo e em Cristo demonstrado. Talvez você olhe e pense: pastor, mas Deus nos disciplina quando nós erramos. E eu vou dizer para você: sim, querido, mas Deus não faz isso com ira. Deus não faz isso para nos destruir. Deus não faz isso para nos esmagar e nos aniquilar. Não, a disciplina do Senhor para com o seu povo sempre está em volta da sua graça, da sua misericórdia, e tem como fim não a nossa destruição, mas sim a nossa santificação. Deus sempre vai trabalhar em mim e você para que nós sejamos como Cristo. Ele sempre vai trabalhar no seu povo para o bem do seu povo. Deus disciplina a mim e a você para não nos deixar nos nossos pecados, para não nos deixar em um caminho de morte e destruição. Ele disciplina a mim e a você para que nós sejamos mais belos, para que nós sejamos como Ele. E quando Ele disciplina o seu povo, Ele não está irado. Ele o faz por amor. Ele o faz como Pai. A prova disso, meus irmãos, é que o Senhor decidiu nos amar desde antes da fundação do mundo. Foi o Senhor que foi ao encontro de Adão e Eva quando eles erraram. Foi o Senhor quem proveu e prometeu Cristo ainda ali no Éden. É o Senhor que conduz a história da redenção e não nós. É o Senhor que provê a nossa salvação e não eu e você. E nessa história da redenção, meus irmãos,
Nós estamos vendo uma parte dela hoje. E eu espero que você consiga ver o Senhor demonstrando sua graça a uma filha que foi rebelde, a uma filha que foi incrédula, a uma filha que não tinha seu coração ainda completamente tratado e não estava nem entendendo de fato o que estava acontecendo, mas Deus estava derramando graça sobre a vida dela. Uma filha que partiu com seu marido para a terra de Moabe. O nome dela a gente já sabe, é Noemi. Uma mulher que estava de fato sendo disciplinada pelo Senhor. Uma mulher que estava sendo arrancada por Ele de uma terra distante e levada de volta ao povo de onde ela nunca deveria ter saído, levada de volta ao culto. Uma mulher que estava sendo tratada por Deus e mesmo sem entender isso claramente, estava recebendo de maneira muito clara a graça e a misericórdia de Deus, mas tinha na sua mente o conceito completamente conturbado entre justiça e graça de Deus. Uma mulher que estava experimentando uma dura, mas amorosa disciplina do Senhor. Tão dura que ela perdeu seu marido. Tão dura que ela perdeu seus 2 filhos. Tão dura que agora, antes rica, antes próspera, ela estava pobre, mas deixando de ser rica nessa terra. Ela nunca deixou de ser rica da graça e da misericórdia do Senhor. Nós vamos ver nesse texto, meus irmãos, que Deus não faz acepção de pessoas. Que não importa de onde nós tenhamos saído, do estado de pecado em que nós estávamos, do Deus a quem nós servíamos, o Senhor nos tira de Moabe e o Senhor nos leva ao seu povo, porque o Senhor é um Deus gracioso, é um Deus misericordioso, é um Deus justo, é um Deus bom, é um Deus que mostra isso no seu agir, mostra isso na história da redenção. Nós vamos entrar no texto, meus irmãos. E eu espero que você saia daqui hoje conhecendo o verdadeiro Deus. E se você servir esse Deus esquizofrênico até agora, que você o jogue na lata do lixo. E que você entenda melhor como é que deve ser o seu relacionamento com Ele. Que a palavra do Senhor nos mostre de maneira muito clara que o Senhor é o Deus que não abandona o seu povo. Deus não abandona o seu povo. Se você observar o versículo 6, você vai ver que Noemi e suas noras se dispuseram e saíram, voltaram da terra de Moabe, porque eles ouviram que o Senhor se lembrara do seu povo, dando pão ao seu povo. Sabemos que o livro de Ruth se passa no período dos juízes, período em que cada um fazia aquilo que achava mais reto, em que os homens tinham abandonado o Senhor. O povo de Deus havia adorado falsos deuses e estava seguindo de fato seu coração. O que eles achavam que deviam fazer, eles faziam. Veja em que profundidade de pecado estava o povo de Deus. O povo de Deus se afundou completamente no pecado, se curvando diante de uma estátua, se curvando diante do seu próprio coração. E o que é que o Senhor fez? O Senhor não abandonou o seu povo. Pelo contrário, por várias vezes, como um pai, o Senhor disciplinou o seu povo. E como uma das disciplinas, o Senhor deixou faltar pão na casa do pão. Faltou pão em Belém. E é por isso que, seguindo o seu coração, Abimeleque, que tinha o nome Deus é Rei, abandona basicamente o Senhor e vai-se embora em direção a Moabe, procurando sustento, procurando cuidar da sua própria vida, pela sua própria força. Ele troca o Senhor em busca de segurança, porque em Moabe havia comida. E ele vai junto com a sua esposa, ele vai junto com os seus 2 filhos. E lá naquela terra esse homem morre. Lá naquela terra seus filhos se casam com moabitas, longe do culto, se casam com mulheres que não pertenciam ao povo de Deus. O Senhor mata também os seus 2 filhos. E agora nós temos Noemi, cujo nome significa um agradável. É assim que significa o nome Noemi. Agora sob a disciplina do Senhor. Sem marido, sem filhos, apenas com 2 noras. Perceba o que ela fez. Ela tentou fugir da disciplina de Deus para com o seu povo, quando faltou pão, indo à terra de Moabe. Mas a disciplina do Senhor alcançou o seu coração, também na terra de Moabe. Sabe por quê, meus irmãos? Porque o Senhor nunca perde nenhum dos seus filhos. Nós não sabemos como Deus tratou Abimeleque. Não sabemos se antes de morrer ele se arrependeu. Não sabemos se sua morte foi por doença ou por um acidente. Não sabemos se Deus o disciplinou. A gente não sabe disso. Se Deus não fez, se ele morreu sem disciplina, a palavra de Deus diz então que ele não era um crente, porque um pai que ama seu filho disciplina.
A gente não sabe. A mesma coisa, nós não sabemos também dos 2 filhos dela. Se eram crentes ou não, se Deus disciplinou ou não, se morreram no Senhor ou não morreram, nós não sabemos. O que a narrativa volta os nossos olhos é para essa mulher, é para aquela que ficou viva, é de fato para Noemi, uma mulher que nós podemos dizer, sem sombra de dúvidas, que era uma serva do Senhor, uma mulher que nós podemos dizer, sem sombra de dúvidas, que era uma crente, uma mulher que, sem sombra de dúvidas, está sendo tratada pelo Senhor. E aqui eu quero que você perceba, querido, a disciplina do Senhor pode doer e dói. Às vezes dói muito. Às vezes pega no nosso coração e amassa ele por completo, que você parece que não vai aguentar. E talvez seja essa dor da disciplina dessa mulher, perder marido. Pouco tempo depois, perder 2 filhos. Era isso que Deus estava fazendo com essa mulher. Talvez você olhe, Deus está virado com ela, Deus queria o mal dela, Deus queria destruí-la. Ela também achava isso, a gente vai ver isso na narrativa. Mas o que Deus estava fazendo é a trazendo de volta como pai. É indo atrás dela como um pai vai atrás de seus filhos. É indo atrás dela como um pastor vai atrás da ovelha perdida. O Senhor foi atrás dela e o Senhor a trouxe de volta. E a narrativa agora começa a contar essa história. Tendo perdido marido e filhos, ela ouve: Deus tem abençoado o povo com fartura, Deus tem dado pão ao seu povo. E ela retorna então. Deus não está mais abençoando o povo com disciplina, mas Deus está sendo gracioso e abençoando o povo com pão. Agora havia pão na casa do pão. A colheita era chegada, havia fartura. Havia a bênção do Deus do pacto. E agora, Noemi retorna para o lugar que ela nunca deveria ter saído. E a pergunta que nós poderíamos fazer é: o que é que o Deus do pacto iria fazer? Será que ele iria matá-la no caminho? Será que iria aparecer um anjo com espada de fogo e dizer para ela: agora você quer voltar? Talvez a gente faria isso, né, meus irmãos? Nosso coração pecaminoso com alguém que faz o mal a gente, talvez a gente diga: agora que tu quer voltar, agora que tu quer ajuda. Não. Fique aí, sua rebelde. Fique em Moabe. Em Moabe é o seu lugar. Quem você pensa que é? Você abandona Deus atrás de comida e agora quer voltar porque tem comida no meio do povo de Deus. Você preferiu a companhia dos ímpios, você decidiu abandonar os cultos. Você decidiu ir para lá onde não era igreja. E agora você quer voltar para cá, você não é mais digna disso. Não é assim que Deus age com ela. Meus irmãos, as portas da graça de Deus estão abertas ao povo de Deus, sempre que seu povo retorna. Não importa o estado em que ele esteja, não importa o pecado que ele tenha cometido, não importa o tempo que ele tenha passado distante. E quem vai atrás do seu povo para trazê-lo de volta é o próprio Deus. É o próprio Senhor. É o Senhor quem mata um animal quando o filho pródigo chega. É o Senhor quem coloca um anel no dedo. É o Senhor que faz uma festa quando o pecador se arrepende. As portas da graça estavam abertas para Noemi. Havia pão na casa do pão para ela poder comer. E havia muitas mais bênçãos separadas para ela que ela nem fazia ideia. E que a gente vai ver isso mais na frente. E nós precisamos entender isso, meus irmãos. Nós precisamos compreender isso. A graça de Deus na dolorosa disciplina do Senhor. A graça de Deus em nos tratar e não nos abandonar. A graça de Deus em trazer de volta o seu povo. As portas da graça do Senhor sempre estão abertas a todo pecador que retorna ao Senhor. Sendo assim, não importa o coração, não importa como o seu coração está hoje, não importa se você passou um tempo fora da igreja, não importa o que você fez lá fora, o Senhor te diz: se você é um eleito, volte. Não importa se o chicote da disciplina hoje açoita as suas costas.
Eu queria te dizer hoje que se você está sendo disciplinado pelo Senhor, os chicotes da disciplina de Deus são um megafone de Deus, dizendo a você que Ele ama você, que Ele está cuidando de você, e dizendo, volte para mim, não continue nesse mundo distante de mim. A parte de mim não há esperança, não há vida, eu não quero você em Moabe. Há pão na casa do pão, há vinho, eu estou aqui, se volte para mim. Essa é a graça de Deus, meus irmãos. E ela é uma graça tão grande, mas tão grande, que ela acompanha aqueles que fazem parte do seu povo. Mas também, ela é tão grande, que ela torna ímpios em povo de Deus. Pecadores, não arrependidos, mortos em povo de Deus. E é isso que nós escutamos aqui também nesse texto. Noemi vai dizer assim, caminhando com elas, depois de uma distância que o texto não diz, ela vai mandar essas mulheres embora. Ela vai dizer para elas, olha, vocês não tem mais que ficar aqui não, você não tem que mais estar comigo não. E veja como isso, meus irmãos, é de fato duro. Noemi parte com suas duas noras, Orfa e Ruth, já estavam no caminho para ajudar, e aí Noemi começa a falar com elas, voltem para a casa da mãe de vocês. Que o Senhor use de misericórdia, de benevolência com vocês, como vocês usaram para com os que morrerem, para comigo. E veja o que ela vai dizer logo em seguida. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em casa de seu marido. E beijou-as. Elas, porém, choraram em alta voz. Aqui o que nós vemos é uma mulher voltando com suas duas noras, e uma serva de Deus ainda confusa, com seu coração marcado pelo pecado, manchado pelo pecado. Ela vai desejar algo. Eu quero que Deus faça vocês felizes em Moabe. Eu quero que Deus faça vocês felizes longe dele. Eu quero que Deus faça vocês felizes longe do seu povo. Meus irmãos, isso seria possível para alguém? Como é possível felicidade em Moabe? Como pode? Noemi era aquela que deveria pregar a essas duas mulheres, dizendo, Deus me disciplinou e Ele está me trazendo de volta. O Deus de Israel é o único Deus verdadeiro. Voltem para Ele, venham comigo para o lugar de onde eu nunca deveria ter saído. O lugar da bênção de Deus é lá. Venham fazer parte do único povo que de fato é um povo feliz em toda a terra. O povo salvo pelo Senhor. Só há redenção em Israel. Noemi deveria ter pregado assim, querido. Era isso que ela deveria ter falado. Mas aqui parece que Noemi está evangelizando ao contrário. Você consegue entender isso? Ela está evangelizando ao contrário. Ela está tentando impedir aquelas mulheres de irem ajudar, de se tornarem parte do povo de Deus. Ela está tentando convencer essas mulheres a não entrarem pelas portas da graça. E meus irmãos, como nós somos assim, não é? Como nossos pés são falhos. Como muitas vezes nós erramos até tentando acertar. Nós somos miseráveis. Nós estamos manchados pelo mesmo pecado. E o pecado nos deturpa. Aqui eu quero que você entenda, não estava em jogo uma mudança de lugar. Não é isso. Uma casa maior, um lugar mais belo, não era isso que estava em jogo. O que estava em jogo aqui era o abandono de uma vida, era um abandono de uma cultura pecaminosa, era um abandono de um Deus falso. O que estava em jogo aqui é um novo nascimento, é uma mudança completa de vida. E parece que por um instante Noemi não queria isso para Orfa e para Ruth. Talvez ela não queria isso por temor de homens, porque ela estava preocupada com o que é que o povo ia pensar quando ela chegasse em Israel com duas moabitas, sem marido e sem dois filhos. Imagina chegar em Israel. Quem são essas minhas noras? Teus filhos casaram com mulheres ímpias, com mulheres amaldiçoadas, com aquelas que são filhas de Ló. É sério que eles casaram com essas mulheres? Veja,
por temor de homens. Talvez ela quis, por isso, que 2 mulheres não entrassem pelas portas da graça e fossem salvas. Veja como nós somos ruins, irmãos. Permita-me fazer um parêntese para deixar tudo claro aqui para você. É a essa mulher que está fazendo isso. É essa mulher que ainda está nesse nível de pecado que Deus está dizendo: volte para mim, eu te amo. Não permaneça em Moabe. Você entende que Deus não está irado com o seu povo? Você entende que Ele não é esquizofrênico? Você entende que seu amor não muda? Você entende que a disciplina dele é pura graça? Deus está demonstrando isso. Ele está deixando isso escancarado. Talvez ela estivesse pensando: é melhor voltar sozinha. E muitas vezes, irmãos, nós mascaramos o nosso pecado com roupas de piedade, não é? Nós estamos no erro e colocamos umas roupas de piedade em cima deles para mostrar que a gente é bonzinho. Porque ela vai dizer assim: olha, vocês não vão casar lá. Vocês não vão ter marido. Volta, se casa, tenham maridos, tenham uma família, e ainda bota o nome do Senhor nisso. Deus te abençoe em Moabe. Percebe como parece um discurso piedoso? Mas era um discurso de alguém que estava tentando tirar essas mulheres de entrarem pela porta da graça. A resposta imediata, essas duas, e rápida, é não. Nós vamos contigo, Noemi, ao teu povo. Só que Noemi agora continua e ela insiste. E ela vai tocar num ponto muito delicado para uma mulher: casamento. Principalmente uma mulher naquela época. Uma sociedade completamente diferente da nossa, que não tem previdência privada, previdência social, INSS, Bolsa Família. Uma mulher sem marido estava desprotegida. Uma mulher velha sem marido não conseguia nem trabalhar, porque o trabalho era muito pesado. Vocês vão envelhecer sem marido. Ela vai dizer assim: voltai, filhas minhas. E aqui eu faço um parêntese, veja, é assim que as sogras devem tratar as noras, elas ganham filhas. Noemi as chama de filhas. Por que vocês vão comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos, para que possam ser por marido por vocês. Tornai, filhas minhas. Vão embora, porque eu sou velha demais para ter marido. E ainda que eu falasse que eu tenho marido, e nessa noite tivesse filhos, vocês vão esperar eles crescerem para casar com eles. Vocês vão deixar de ter marido. Não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim me amarga ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. O que ela está dizendo é: vocês querem ir comigo para quê? Eu não tenho filho para casar com vocês. Em Israel havia a lei do levirato, para proteger as mulheres, para proteger a descendência também do povo. Quando um irmão era casado com uma mulher e essa mulher perdia o seu marido, o outro irmão se casava com ela para não ficar sozinha, não ficar desprotegida, para a descendência ser mantida. É isso que ela está dizendo: eu não tenho nem filhos para vocês se casarem, eu sou velha demais. E se eu tivesse, seria um bebê, vocês esperar muito. Mas por que elas não poderiam achar outro marido em Israel? Porque os israelitas não iriam se casar com moabitas, a menos que houvesse uma mudança radical na vida dessas mulheres. Seria muito difícil, mesmo assim, apenas um ato da graça, da intervenção do Senhor, um israelita se casar com uma moabita. O que ela está dizendo é: vocês não vão achar marido lá. Lá não tem homem para vocês. Eles não vão querer vocês. E para fechar o argumento todo, ela vai dizer assim ainda: porque por vossa causa a mim me amarga o Senhor ter descarregado contra mim a sua mão. O que ela está dizendo? Vocês ainda vão me seguir e vão seguir uma mulher que está debaixo da ira de Deus. Deus não está gostando de mim, não. Vocês não perceberam ainda, não? Deus está contra mim. Se fosse na nossa linguagem hoje, certamente o que ela falaria era assim: eu joguei pedra na cruz, só posso ter jogado pedra na cruz. Não é assim que as pessoas dizem, né, quando acham que Deus está irado com elas? Quando tudo parece dar errado e elas veem esse Deus esquizofrênico,
como crentes, mas achando que Deus está irado. Noemi está dizendo isso. Vocês vão seguir alguém que Deus está querendo massacrar, destruir, matar. Vocês estão doidas. Meus irmãos, Noemi não estava vendo o agir de Deus nesse momento, como disciplina, como cuidado, como graça. Ela estava vendo esse falso Deus que queria destruí-la. Ela não conhecia o Senhor como deveria conhecer. Ela estava com medo de Deus. E veja que contra-evangelismo. Vocês não vão casar. Procurem felicidade em Moabe. Eu só estou sobre a ira de Deus. Não me sigam. Que razão a pessoa teria para seguir Noemi? Minhas filhas vão embora. As duas ouvem isso. O que é que Orfa faz? Orfa para, raciocina, faz sentido, né? Rapaz, seguir essa véia, eu vou ganhar o quê? Ficar sem marido o resto da minha vida, em uma terra distante. Ela dá um beijo em Noemi, e ela vai se embora. Ó, valeu, falou, foi muito bom enquanto durou. Tudo certo, mas de fato segue tua vida aí que eu vou casar. Eu vou voltar para Moabe. Orfa não estava disposta a deixar seus deuses. Orfa não estava disposta a deixar seu povo. Orfa não estava disposta a mudar radicalmente de vida. Orfa não estava disposta a virar uma israelita. Por isso, ela retorna a Moabe. As portas da graça estavam abertas para ela. Mas Orfa amou mais o mundo e seus prazeres. Orfa buscou uma felicidade terrena, em um lugar errado, em troca de uma felicidade eterna, servindo ao Deus do pacto e vivendo junto com o Deus do pacto. Aqui, meus irmãos, eu me lembro claramente daquilo que o Senhor Jesus ensinou em duas passagens. O Senhor Jesus disse assim em João 3,3: em verdade, te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Se alguém não mudar radicalmente de vida, se alguém não estiver disposto agora a viver uma vida diferente, completamente diferente, se alguém não abandonar tudo que tinha para trás e viver agora para mim, esse não pode ver o reino de Deus. Você percebe que era claramente isso que Orfa estava fazendo. Eu não quero. E quantas pessoas estão no nosso meio assim? Senhor, eu vou te servir, mas é até aqui, tá? Depois daqui não. Senhor, eu vou te servir, mas da minha sexualidade cuido eu vou me relacionar com quem eu quiser e como eu quiser, e isso é meu, não te pertence. Senhor, eu vou te servir, mas o meu bolso, ele é meu, isso não pertence ao Senhor. Senhor, eu vou te servir, mas minha família é minha, sou eu que vou, meus filhos não, eles que escolhem o que eles querem fazer. Veja, Deus não está chamando a gente para negociar nada, Ele está dizendo, você tem que abandonar tudo. Isso é nascer de novo. Ela não estava disposta a morrer para viver, a deixar para ter, a abandonar para ganhar. Ela retorna a Moabe. Ela entra pelas portas de Moabe. Ela não entra pelas portas do céu. Orfa foi como aquela semente que o Senhor Jesus fala, que é semeada e caiu entre os espinhos. Perceba, ela estava indo, mas a semente não cresceu, porque os espinhos sufocaram. E Jesus explica o que são esses espinhos em Mateus 13:22. Ele vai dizer, o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém, os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Há mais à frente as portas da graça, mas lá pode não ter marido, lá pode não ter sustento. Eu prefiro o marido de Moabe, eu prefiro o sustento. Os espinhos sufocam. Daquele caminho, ela só retorna. A semente do Evangelho
em Orfa. Certamente foi uma semente lançada entre os espinhos. Ela amou mais o casamento. Ela amou mais o seu povo. Ela amou mais o seu Deus. E ela retornou para Moabe. E o povo da graça foi abandonado por ela. Será que você está nesse estado hoje? Isso é algo que deveria trazer uma reflexão muito séria ao seu coração. A quem você tem amado? Do que você tem cuidado? Seu caminho está sendo para Judá? Ou seu caminho está sendo para Moabe? Em Moabe é a destruição. Em Judá, a salvação. Mas, meus irmãos, como eu disse aqui, nós aprendemos que a graça de Deus transforma ímpios em povo de Deus. Essa foi a resposta de Orfa. Mas a resposta de Ruth foi completamente diferente. Noemi vai olhar para ela e vai dizer: tua cunhada voltou, seu povo, aos seus deuses. Perceba que é uma questão espiritual. Veja que a gente não está distorcendo o texto está mostrando isso. Ela voltou ao seu povo, ela voltou aos seus deuses. Tu também, volta após a tua cunhada, ela já foi, vai tu agora, Ruth. Ruth, porém, vai responder ela assim: não me inste, isso está no verso 15 ao 18, não me instes para que te deixe, não me obrigue a não seguir você, porque Noemi, onde você for, eu vou, onde você pousar, eu vou pousar. O teu povo, veja, agora o teu povo, eu não sou mais de Moabe, o teu povo vai ser meu povo, eu vou ser um israelita, não só de boca, mas de coração, porque o teu Deus também vai ser o meu Deus. Onde você morrer, no lugar em que você morrer, eu vou morrer ali também, ou seja, eu vou estar com você até o último dia da sua vida. E eu quero ser sepultada naquele lugar. Eu quero agora pertencer a Israel. Eu quero ser sepultada lá. Veja que coisa maravilhosa. E ela vai dizer: faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separe de ti. Ela está fazendo um voto. Se alguma coisa que não for a morte me separar de você, que Deus me puna e faça o que Ele quiser comigo. Eu vou morrer lá. Noemi olha para isso, vendo por Noemi, que ela estava de todo resolvida. Perceba, o Senhor quer todo o nosso coração a acompanhá-la. Noemi deixa de desistir com ela, vai dizer: não tem mais o que fazer com essa mulher, não. Não tem mais esperança de ela voltar, não. Eu vou ter que carregar esse fardo comigo. Essa moabita vai entrar comigo na cidade. Não tenho mais o que fazer. A resposta de Ruth é não. Não tente me convencer a deixar. Eu vou abrir mão de tudo. Eu vou ser de outro povo. Eu vou ter outro Deus. Eu vou seguir você e vou cuidar de você. Quando você olha a palavra compaixão aqui nesse texto, que Ruth fala, que Noemi fala lá no verso 6, que ela usou de compaixão para com os filhos, os mortos, e para com ela. Essa palavra, meus irmãos, é hesed no hebraico. E quando você vai estudar essa palavra, você vai ver que ela, de fato, ela demonstra um amor pactual de Deus. Hesed, a gente poderia dizer, eu gosto muito daquilo que Garófalo fala sobre isso, ele diz que é um amor cabeça dura. Um amor hesed, meus irmãos, é um amor que ama sem querer nada em troca. É um amor que ama e não leva em consideração nada. Ruth não está preocupada com o que Noemi teria a oferecer a ela. Ruth decide amar sua sogra, só porque ela decide amar sua sogra. Eu posso perder tudo, eu posso não ter marido, mas eu vou amar essa mulher. Eu vou estar com ela até a morte, eu vou fazer o bem a ela até a morte. Mesmo ela estando debaixo da ira de Deus, eu vou amar ela mesmo assim. Uma sogra amargurada, quebrada, pobre. Uma sogra que não tinha nada a
oferecer. Irmãos, alguém só pode amar outra pessoa assim, se estiver tendo o seu coração tratado pelo Senhor. Se a graça estiver operando no coração, porque o Senhor Jesus vai dizer que todo amor procede dele, ele é amor, e nós amamos porque ele ama. Só é possível amar alguém verdadeiramente, o amor recede se a gente começar a entender o amor de Deus. Essa mulher deve ter ouvido as histórias do povo de Deus. Ela era casada com 2 judeus. Seus sogros eram judeus, ainda que vivendo uma vida de pecado. Essa mulher é trabalhada pelo Senhor. Ela estava demonstrando mais um amor cristão do que a própria Noemi. Essa mulher, meus irmãos, sem sombra de dúvidas, nasceu de novo. Abandonou tudo. Povo, seu Deus, sua terra, e foi para Jerusalém. Essa não é uma mudança apenas física. Essa é uma mudança espiritual. Ruth estava disposta e desejosa de se tornar uma israelita, de servir ao Deus do pacto. E ama a sua sogra de maneira incondicional. E é conduzida pelo Senhor ao caminho da sua salvação. Toda essa situação, então, foi instrumento do Senhor para trazer uma gentia, uma mulher ímpia, uma adoradora de um falso Deus, para perto do Deus do pacto e para perto do povo do Deus do pacto. A ida a Moabe é transformada em bem pelo Deus da aliança. E é assim que o Senhor faz, meus irmãos. O Senhor abre a porta da graça e transforma ímpios em povo seu. O Senhor retira do império das trevas e o Senhor coloca no reino do Filho do seu amor. E veja como o Senhor tem poder para fazer isso, e veja como é Deus quem faz. O Senhor pode transformar qualquer situação. O Senhor matou o marido dessa mulher. O Senhor matou o marido de Ruth. O que é que Ruth deveria fazer se ela fosse pensar em âmbito humano? Ela deveria estar amargurada igual a Noemi. Esse Deus, quem ele pensa que é? Ela estava olhando para a sua sogra e vendo ela dizer: Deus está me punindo, me castigando. Ela podia estar na mesma onda. Mas o amor de Deus passa por cima de todo tipo de coisa. A única pessoa que ela tinha para mostrar a Deus estava mandando ele para longe de Deus. Mas Deus toca no seu coração. Deus a guia. Deus a ensina, o amor recede. Ela parte para Israel. Mais na frente a gente vai ver que Deus fez dela uma israelita. E mais na frente, irmãos, você vai ver que Ruth é uma das mulheres que fazem parte da descendência de Cristo Jesus. Jesus Cristo veio dessa mulher, de uma moabita. Sabe o que isso mostra? Deus não depende do estado dos pregadores ou das pessoas para salvar quem quer que seja. Noemi era o único elo entre Ruth e Israel, e ela jogou contra, mas o Senhor a trouxe. O Senhor de alguma maneira a usou. Deus usa pecadores manchados pelo pecado, se Ele quiser, para trazer o seu povo eleito para perto de si. Deus pode usar a mim. Deus pode usar você. Mesmo nas nossas crises, mesmo em nossos dilemas, mesmo em nossas falhas. Às vezes a gente acha que não, né? Eu não vou pregar hoje porque eu estou com algumas tristezas no meu coração. Eu não vou falar de Cristo porque eu estou com alguns problemas para poder resolver.
Quem sou eu para proclamar o evangelho de Cristo ao meu vizinho, no meu trabalho? Quem sou eu? A excelência do poder do Senhor reside no Senhor, meus irmãos, e não em nós. Ele é aquele que vai dizer: agindo eu, quem impedirá? Noemi jogou contra, mas Ruth entrou em Israel. Entrou pelas portas de Judá. E a última lição, irmãos, que nós vemos nesse texto, dentro disso, é que a graça do Senhor, ela nos quebra, mas que isso continua sendo graça. Então ambas se foram, 19 a 22, até que chegaram a Belém. Sucedeu que ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres diziam: não é essa Noemi? Porém ela lhes dizia: não me chamem Noemi, me chamem Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Ditosa, próspera, eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Por que me chamais Noemi? Visto que o Senhor se manifestou contra mim e o Todo-Poderoso tem me afligido. Assim voltou Noemi da terra de Moabe, com Ruth, sua nora, a moabita. E chegaram a Belém, no princípio da cega da cevada. Elas partem, elas andam, elas chegam na cidade. Agora imagina a cena. A gente está falando de uma grande cidade como Recife, como Jaboatão, que ninguém se conhece, né? Você passa na rua, vê um monte de gente que não conhece ninguém, né? A gente está falando disso não. A gente está falando da cidade pequena, de um tipo de povoado, onde basicamente todo mundo se conhece. Se você já foi numa cidade interior, pequenininha, você deve ter mais ou menos isso em mente. Todo mundo ali se conhece. Você vai lá, sai, 10 anos depois você volta: ah, fulano, tu veio aqui, coisa boa e tal. Você é conhecido pelas pessoas. Está ali Noemi e Ruth entrando. Cadê o marido dela? Cadê Malom e Quilion? Cadê os filhos dela? Cadê a beleza? Essa mulher era rica. Talvez saiu com vestidos de seda, com colares de ouro, numa bela carruagem. Todo mundo viu essa saída, ela saiu próspera. Cadê os colares? Cadê a riqueza? Cadê a prosperidade? Cadê as maquiagens dessa mulher? E quem é essa que está ao lado dela? Uma moabita? Só pode ser nora dela? Irmãos, é desgraça pura. É um cenário da pura desgraça. O texto vai dizer que a cidade se comove. A ideia é todo mundo: nossa, o que aconteceu com essa mulher? Como pode? Nossa, olha o estado dela. Olha onde ela foi parar. Irmãos, é isso que o pecado faz conosco. O pecado nos arrebenta, o pecado nos destrói, o pecado nos desfigura. Noemi está nesse estado por conta do pecado, sim. Sem marido, sem filhos, sem bens. Se mudou para Moabe, para longe do Senhor, procurando segurança. E a segurança que o pecado traz é como areia movediça. Só engole, só mata. É essa a segurança do pecado. O pecado desfigura, o pecado arrasa. Quantos homens e mulheres não vemos assim? Quantos homens e mulheres, irmãos, não têm destruído sua vida nos vícios de jogos online, têm perdido tudo, levado a família para uma vala de dívida, era próspero, agora está arrebentado. O pecado destrói. Observe um homem e uma mulher que caíram em adultério, buscaram prazer, mas destruíram tudo o que possuíam, tinham uma família feliz, filhos alegres, os filhos se tornam amargurados, sofridos. Um homem está com outra mulher que nem o respeita, a mulher com outro homem que nem o respeita, ou até solitário, sem marido. É um cenário de caos. Você olhar uma família feliz entrando na igreja, adorando ao Senhor, e você depois de pouco tempo vê o profundo caos. É isso que o pecado faz. Um povo de Deus, irmãos, teria entrado na terra, a geração que saiu do Egito, teria entrado na terra e sido um povo forte e alegre, mas toda uma geração não passou de cadáveres
no deserto por conta do pecado. Davi poderia ser um rei exemplar, tinha tudo para fazer, mas tornou um adúltero e um assassino. O povo de Deus e gerações futuras poderia ter ficado firme na terra prometida, mas foi levado para o exílio como escravo, saíram alguns nus, arrastados por cordas e correntes. Judas poderia ter sido um discípulo de Cristo, mas morreu enforcado como um traidor. De discípulo a um homem que se suicidou, enforcado, porque o pecado nos desfigura. Hoje eu queria te dar esse alerta: não se engane, em nome de Jesus, por amor à sua alma, por amor à sua casa, por amor à sua vida, por amor à igreja, não se engane, o pecado, ele só vai destruir, desfigurar toda a sua vida, completamente. Mas, meus irmãos, mesmo se nós cairmos nessa vala, se somos eleitos do Senhor, Ele ainda assim não vai estar irado conosco. Ele ainda assim vai ser gracioso conosco. E Ele é o único que pode transformar cicatrizes em algo belo, o horrendo em algo lindo. É a maravilha da graça de Deus para com o seu povo. O Senhor pode utilizar os danos do pecado como cordas para nos açoitar, e com essas mesmas cordas nos puxar e nos trazer de volta. Foi isso que Ele fez com Noemi. As dores causadas pelo pecado, a morte do seu marido, a morte de seus filhos, foram as cordas de Deus para trazer essa mulher de volta para o seu povo, para a igreja, para o culto ao Senhor. E foram as cordas usadas para restaurar a vida de alguém que não tinha quase nada a ver com isso, a vida de uma moabita. Mas mesmo assim ela não percebe isso. Ela vai dizer: não me chamem Noemi, me chamem Mara. E Mara, você se lembra das águas de Mara, águas amargas. Não me chamem Noemi, me chamem de Mara. Eu sou amarga, com grande amargura o Senhor me tem dado, o Todo-Poderoso. Ela ainda estava achando que Deus estava fazendo mal a ela, mas isso não era verdade. Ela estava assim colhendo o fruto do seu pecado, mas esse chicote na mão do Senhor estava trazendo ela para perto. Mas mesmo assim ela se via como amarga e sofrida, completamente destruída, sem nada na vida. Ela vai dizer: eu saí ditosa e agora estou pobre. Por que vocês vão me chamar de Noemi? O Todo-Poderoso tem me afligido. Eu estou sobre a ira de Deus. Eu não tenho nada. Eu sou uma mulher amarga. Mas, meus irmãos, ela não estava percebendo que as pauladas da graça trouxeram ela de volta. Ela não estava percebendo o lugar onde ela estava pisando. Ela não estava mais em Moabe, ela estava agora em Judá, ela estava agora em Belém. Ela não estava percebendo que agora ela podia cultuar o Senhor. Ela não percebia que Deus estava demonstrando seu amor cabeça dura para com ela. Eu te amo, mesmo tu estando nesse estado. O meu amor por você recede. E olha isso através de Ruth, e essa mulher é uma prova que eu estou te dando, e que eu te amo. Ela está agindo com você sem você merecer nada. É uma moabita, deixou tudo para trás. Você tem ela. É uma demonstração do meu amor para com você. Ela não estava percebendo nada disso. E que Deus estava demonstrando graça e misericórdia para com ela. O texto conclui dizendo que elas chegaram a Belém no princípio, no comecinho da cega da cevada. Deus está dizendo: eu trouxe você para um lugar que tem pão, e sou eu que estou trazendo você. Só que esse lugar, além de ter pão, tem tudo aquilo que você precisa. Eu estou aqui. Meus irmãos, é assim que o Senhor trata conosco. O Senhor nos dá palmadas e elas doem. Mas Ele faz isso para o próprio bem.
lá em casa, quando a gente disciplina os meninos, vira e mexe, a gente está falando para eles, papai disciplina porque eles dizem, porque ama. Porque ama. E eu digo, eu amo você, meu filho, eu não quero que você fique no caminho do pecado, o pecado só vai destruir você. Perceba, não é porque ele peca que eu o amo menos, não é porque a gente disciplina e traz sofrimento que nós estamos deixando de amar, nós estamos amando. Nós estamos provocando a dor por amor, por zelo, para que ele não vá para um caminho onde ele vai destruir a vida dele. É isso que Deus faz conosco. As palmadas da graça podem doer, as palmadas da graça podem nos moer e nos moer completamente. Mas Deus está tratando o nosso coração. Nós temos estudado um pouco sobre a vida missionária de Elisabeth Elliot, uma mulher que o marido dela foi pregar nos índios Aucas, e eles acharam que esse marido era um canibal, e os índios mataram o seu marido. Ela tinha poucos meses de casado, e Deus trata o coração dessa mulher, através da morte do seu marido. Alguns anos depois, essa mulher se casa de novo, e você vai lendo o livro que ela escreve, ela vai dizer, e meu marido começou a sentir algumas coisas, algo estranho acontecendo com ele, foi no médico e descobriu um câncer. O segundo marido. 2 dias depois, ele descobre outro câncer diferente no corpo, em outro lugar. Os médicos tiram a esperança. E o relato dela é que ela vai virar para o Senhor e vai dizer, Senhor, eu ainda não aprendi. Senhor, eu ainda tenho coisas a aprender. O Senhor vai me tirar outro marido. Eu ainda tenho que ter meu coração tratado em alguma coisa. Ela diz, o Senhor me diz sim. E o Senhor leva outro marido dela. Mas o Senhor forja a Cristo nela. Essa mulher abençoa inúmeras pessoas. Mesmo morta, ela ainda fala hoje por meio dos seus livros, palestras, escritos. As cordas, irmãos, do chicote da disciplina doem, mas são obra da graça de Deus para conosco. De um pai que disciplina filhos a quem ama. Eu não sei onde o Senhor está te quebrando. Eu não sei onde o Senhor está disciplinando você. Ou onde o Senhor um dia pode te disciplinar. Mas em nome de Jesus, aprenda hoje. As palmadas da graça são graciosas, mesmo que tragam uma dor profunda. Quero caminhar para concluir te dizendo algo muito sério. Deus há de forjar Cristo em mim e você. Ele há de fazer isso. E saiba que isso é um ato de amor do Senhor para comigo e com você. Você precisa hoje entender, Deus não está preocupado em te dar bens. Essa diabólica teologia da prosperidade é fruto do diabo mesmo. Deus não está preocupado em dar bens a mim e a você. Ele não está preocupado com isso. Ele não está preocupado em fazer eu e você abastados nessa terra. Ele não está preocupado em te dar uma saúde infalível, ausente de dor, uma família perfeita, onde não existam problemas, uma igreja perfeita, onde nada de problema exista. Deus não está preocupado com isso. Em te dar todo o conforto que você quer, toda a tranquilidade que você quer nessa terra. Ele não está preocupado com isso. Antes de morrer, o Senhor Jesus nos disse, no mundo vocês vão ter aflição, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. É por isso que até cristãos que são ricos, adoecem, sofrem, participam de dificuldades nessa terra, porque Deus não está preocupado com isso. Você sabe qual é a preocupação de Deus para com a minha e a sua vida, falando na linguagem humana, no sentido de o que é que Deus quer para mim e para você? O que Deus quer para mim e para você
é forjar Cristo em nós, é nos manter no meio do seu povo, é glorificar o seu nome através da nossa vida. É isso que Deus está preocupado comigo e com você. Sem marido, pobre, mas em Israel, no meio do povo dele, e tendo seu coração tratado. É isso que ele está fazendo com Noemi. É isso que ele está fazendo. Lembre daquilo que o Senhor Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão. Ninguém as arrebatará da minha mão. Nós somos um povo, irmãos. Nós somos ovelha de um Deus que nunca nos odiará. Sua ira nunca estará sobre nós. Ele sempre nos tratará de maneira amorosa, mesmo quando nos disciplina como um pai. E é por ele fazer isso que ele não vai perder nenhum de seus filhos para o pecado. Ele venceu. Sua vitória nos alcança todos os dias. E no último dia de nossas vidas, ele vencerá. E no último dia desse mundo caído em pecado, ele triunfará. E absolutamente todos os eleitos, sem nenhuma exceção, estarão diante dele, confessando que ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai, e o adorarão por toda a eternidade. Ele vai se relacionar comigo e com você hoje, amanhã e para todo sempre, e ninguém poderá nos tirar de suas mãos. Esse é o Deus da Escritura. Portanto, se você entrou aqui hoje sendo um adorador desse Deus esquizofrênico, vivendo angustiado e querendo pagar coisas para esse Deus, fazer coisas para agradá-lo, para que ele te ame, abandone esse falso Deus hoje e se lance aí nos braços do Deus da graça, no Deus que disciplina porque ama, do Deus que quer que nós obedeçamos porque nos ama, do Deus que quando nós erramos vai atrás da gente, nos trata como Pai, do Deus que não muda, do Deus que nunca mudará, do Deus que quer se relacionar com o seu povo. Nós não vemos ao culto, irmãos, para não sermos punidos. Nós vimos ao culto porque amamos o Senhor. Nós não falamos a verdade para não sermos punidos, nós falamos a verdade porque amamos ao Senhor. Nós não traímos nossa esposa para não sermos punidos, nós não fazemos isso porque amamos ao Senhor. Nós não dizimamos para não sermos punidos, nós fazemos isso porque amamos ao Senhor. Nós não fazemos nada de certo porque temos medo de ser punido, a gente faz porque ama ao Senhor. O Senhor deixa isso claro: se você me amar verdadeiramente, você vai guardar os meus mandamentos. E a sua obediência não vai mudar em nada o amor dele para contigo. Porque as cordas da graça nos amarraram. E não há quem possa desamarrar as cordas da graça do Senhor. Amém? Que o Senhor nos abençoe e aplique sua maravilhosa palavra no nosso coração. Vamos ficar de pé, vamos orar.